Olá, o meu nome é Fabiana Krause, eu sou fisioterapeuta e hoje eu vou falar para vocês o porquê você não deve considerar o exame de imagem num primeiro momento quando você está em crise de dor lombar. A gente já sabe hoje que os exames de imagem eles mostram diversas alterações, como abaulamentos, degeneração discal, até mesmo hérnia de disco em pessoas que não têm dor. Ou seja, se eu tenho dor e lá no meu exame aparece hérnia de disco, ao mesmo tempo existem pessoas que não têm dor e lá no exame de imagem também vai aparecer hérnia de disco. Existem pessoas que têm uma pequena protusão bem pequenininha aparecendo no exame e a dor dessa pessoa tem uma intensidade gigante. Ao mesmo tempo, existem pessoas que têm grandes protusões, extrusões discais e a dor dela no dia a dia pode ser bem pequenininha. Logo, não existe uma relação diretamente proporcional entre intensidade de dor e gravidade do caso. Então, o que essa pessoa ela precisa fazer? Ela vai consultar um médico ou um fisioterapeuta e ambos esses profissionais eles estão habilitados para fazer todo o exame clínico e físico dessa pessoa. Se no exame físico o profissional encontrar sintomas como tensão neural adversa, déficit de sensibilidade, falta de força na ponta do pé ou nos calcanhares, no caso de uma dor lombar, ou falta de força nas mãos, no caso de uma dor cervical, incontinência urinária, febre junto com a dor, perda de peso sem motivo aparente na história clínica do paciente. Aí sim, o ideal é que ele passe para um exame de imagem, porque esse paciente precisa ser melhor investigado e não quer dizer que ele tenha de fato algo grave. Na verdade, apenas 1% dos pacientes com dor na coluna apresentam alguma gravidade, como por exemplo aí uma fratura, um câncer, uma tuberculose óssea, né? Tem um estudo que fala que esses casos é de 1 para cada 250 mil. Então, é importante a gente utilizar esse raciocínio de probabilidade para que a gente possa não assustar os nossos pacientes, porque muitas vezes eles chegam aqui no consultório falando assim, nossa, você é a minha última esperança, né, de tratamento. Só que quando a gente vai olhar os tratamentos feitos anteriores, muitas vezes não foram tratamentos baseados em ciência, baseados em evidência, né? Então, quero que vocês entendam que quando um paciente faz um exame de imagem antes de 6 semanas passados da dor, isso é considerado inclusive um erro de conduta clínica, né, por parte do profissional de saúde. Por quê? Porque os exames eles mostram algumas alterações, né, que vão gerar medo, evitação, aumento de estresse, privação de sono. Se você está num momento de saúde de aumento de estresse, vai acontecer uma elevação do seu cortisol e isso vai gerar uma inflamação mais sistêmica. Com isso, o nosso sistema nervoso central ele fica um pouco mais sensibilizado, fazendo com que você sinta mais dor. E isso não quer dizer que a dor vem da sua cabeça. É simplesmente que se você está num ambiente de muito estresse, muito estressante, com alto nível de ansiedade, com privação de sono, você vai sentir mais dor. Então, eu quero que você entenda que se você perdeu a força da ponta do pé, está com uma incontinência urinária, perdeu peso sem motivo, não está conseguindo realizar aquele teste de erguer a perna reta e nada disso muda com a intervenção da fisioterapia, aí sim você vai ser encaminhado e necessita sim passar pela avaliação de um ortopedista, de um médico clínico da dor, até mesmo de um anestesiologista, para que você possa então realizar um bloqueio. E olha esses dados aqui. 16% dos pacientes eles melhoram somente com um bloqueio. 16% dos pacientes eles melhoram, porém eles ainda permanecem com uma dor na perna. 46% dos pacientes eles melhoram muito depois de 2 bloqueios e respondem maravilhosamente aí com a intervenção da fisioterapia. E apenas 22% realmente vão precisar de uma cirurgia. Mas olha, hoje em dia existem profissionais cirurgiões excelentes
que vão com certeza determinar o melhor procedimento para o seu caso e vão realizar isso de uma forma super tranquila. Então é muito importante que a gente procure, baixar o nível de ansiedade, manter a calma nesses casos. Então, qual o caminho que nós podemos considerar a seguir? O paciente teve a crise, vai entrar com fisioterapia nas primeiras 6 a 8 semanas. Depois desse tempo, ou durante ali no final, o paciente não está respondendo à fisioterapia, vamos encaminhar esse paciente para um médico, geralmente um anestesiologista, que vai selecionar a medicação mais adequada para você. Esse profissional ele vai entrar provavelmente com algum tipo de bloqueio e uma medicação específica. Vai ter um percentual de pacientes que após essa intervenção vai voltar para a fisioterapia e vai responder muito bem. Vai ter um outro percentual de pacientes que ele não vai responder a esse tipo de intervenção e aí realmente vai ser um caso cirúrgico. Mas é interessante que fique claro, cerca de 90% dos pacientes, eles respondem muito bem nesse sistema, bloqueio mais fisioterapia ou medicação e fisioterapia. E concluindo então, nós precisamos, enquanto os profissionais aí da saúde, ter essa humildade, de que nós não vamos resolver todos os casos do mundo, mas a nossa intenção é direcioná-los. E quando o paciente está bem direcionado, ele tende a ter uma clareza do seu caso, ele consegue compreender se ele próprio está melhorando, está piorando, qual o melhor cenário para ele naquele caso, qual o pior cenário. E mesmo no pior cenário, ele vai saber que existem ferramentas para o seu tratamento. E isso tranquiliza demais os pacientes. Essa tranquilidade, ela ajuda na redução da dor, ela vai destravando os movimentos e o paciente começa a progressivamente evoluir muito mais. Por fim, se você tiver aí algum comentário, por favor, deixa aqui embaixo e até mais.